Começando mais um MMF Cast, novamente aqui nos estúdios da Investidores VC, grande parceiro do escritório. E hoje um tema muito interessante, está no hype, né? E um convidado especial. Vou deixar o Werneck apresentar, já que é seu amigo, né? Com certeza. Não, hoje eu estou muito satisfeito, não só pelo tema, que é um tema muito importante para o empresariado brasileiro, como também contar com a presença ilustre, né, do Luiz Otero, meu amigo de bom tempo já, e é um especialista na área que vai poder agregar muito para a gente hoje. Trazer um pouquinho, né, do currículo, que é extenso, do Luiz. Ele é CEO da Emana, especialista em implementação de IA em grandes empresas, cofundador da Predicta e CEO da AB Startups. Liderou programas de inovação para grandes empresas listadas. Tem certificado pelo MIT e MBA em Engenharia de Inovação. Prazer tê-lo aqui, Luiz. Muito obrigado aí pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês para bater esse papo, para a gente poder desmistificar algumas coisas em relação à inteligência artificial e conversar, né, o que faz sentido para o empreendedor, para também quem está fazendo alguma inovação ou querendo implementar inteligência artificial na área jurídica. Então vamos poder bater um papo bem legal aí. É um prazer estar aqui com vocês também. Não, show de bola. E em relação a esse tema, é um tema, igual você mesmo disse, a gente tem que desmistificar porque ele ainda causa certa confusão para a grande massa, né, dos empreendedores, das empresas, que ainda acham que é, às vezes, um hype, né, uma modinha que está passando, ou alguns não acreditam muito, ou acham que é só o ChatGPT, que é uma espécie de um Google melhorado. Então, entender de você, até para a gente colocar na mesma página todo mundo. O que seria a inteligência artificial e o que ela pode contribuir hoje na vida das pessoas em geral? Sim, é muito interessante porque esse assunto realmente está todo mundo falando, todo mundo querendo aplicar e o ChatGPT ajudou muito a democratizar esse entendimento da capacidade de geração de valor de uma inteligência artificial. Mas não é um assunto novo. Assim, os primeiros conceitos sobre o que é inteligência artificial é de 1950, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é algo que vem desde aí e vem evoluindo muito, né? Mas, assim, é uma coisa que não é tão nova quanto parece, mas a capacidade de percepção de valor sobre a inteligência artificial para uma massa é algo muito novo e isso ajudou muito a desenvolver esse interesse das empresas e esse mercado para poder ter cada vez mais gente aplicando IA ou querendo, porque agora entende qual que é a geração de valor que ela pode proporcionar e que fez isso foi o ChatGPT. Então é interessante ver que não é algo novo. A gente, inclusive, já utiliza inteligência artificial há muito tempo no nosso dia a dia, né? A gente utiliza o Waze, a gente utiliza iFood, a gente utiliza Netflix, a gente utiliza uma série de soluções com inteligência artificial, mas tem algo novo sim, que é o surgimento da IA generativa e a chegada dessa IA generativa para a mão da maioria das pessoas a partir de um produto digital, que foi o que a OpenAI fez com o ChatGPT. Então isso é a novidade. E isso fez com que a gente percebesse como um todo, como que vai alterar tudo que a gente faz, como que a inteligência artificial vai entrar em todos os processos, vai alterar a forma que a gente trabalha e alterar a forma que a gente interage com a tecnologia e com a inteligência. Como se a gente pudesse agora democratizar o acesso à inteligência também. Então é bem interessante estar nesse momento de desenvolvimento de negócio e tecnologia para a gente poder aproveitar as oportunidades, porque todo momento de mudança, todo momento de algo novo gera bastante oportunidade, né? Conceitualmente, né, para ficar claro, você mencionou da IA generativa. Sim. Né, e que seria diferente do que a gente viveu até então. Né? Qual que é a diferença? Então, existe a inteligência artificial generativa, ela, na verdade, ela faz parte desse guarda-chuva maior chamado inteligência artificial, que dentro dele tem machine learning, tem redes neurais, e lá no miolinho vai estar a IA generativa sendo filha de todas essas tecnologias que vieram antes. Mas qual que é a diferença em relação ao que tinha antes da generativa e o que agora tem, né? A IA generativa, ela é capaz de gerar valor sem você precisar fazer um treinamento de algo com os seus dados, que exige muito esforço. Então, por exemplo, ela já foi treinada com milhões de dados que existem e ela consegue fazer um recorte ali naqueles dados em relação à sua pergunta e trazer valor para você já. Antes da IA generativa, se você precisasse desenvolver alguma coisa de inteligência artificial para gerar valor para sua empresa, para o seu negócio, você precisava ter uma base grande de dados e você treinar um modelo de inteligência artificial para te entregar valor em relação àquela base de dados. Então, isso ainda continua entregando valor, é muito, muito significativo, muito bom, mas a IA generativa, como ela já foi treinada com uma base enorme de dados, você consegue fazer
né, alguns inputs, alguns prompts, algumas perguntas e conseguir já extrair valor sem precisar fazer esse grande treinamento da base, porque é uma base que já foi treinada e está disponível para a gente poder extrair valor dela. Você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas assim, até o G do GPT é generativa, né? E é muito bacana porque até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, se não me engano, a GPT foi de 2017 que lançou, se não me engano. E o que acontece? Antes disso, quem conversava com a máquina é que podia programar, né? E hoje isso é acessível para qualquer pessoa, falando do jeito que ela quer, tanto escrevendo quanto inclusive falando mesmo, né? Ela consegue se comunicar, interagir com a máquina, coisa que a gente não conseguia há alguns anos atrás. Então, isso realmente é um negócio assim, muito interessante e que causa, né, a algumas pessoas um certo espanto, um certo receio, porque, inclusive, ela se genera, essa geração de informações, inclusive, pode dela mesma, né? Ela pode se programar e se aperfeiçoar. Então, dentro disso, eu vou até trazer, que você trouxe a questão dos mitos, né? Se é do time dos otimistas, dos pessimistas, vai virar um exterminador do futuro aí daqui a pouco, como é que vai ser? Não, isso é muito interessante de falar. Eu vejo muita coisa surgindo, né, de mitos e tudo em relação se ela tem consciência ou não. Ela não tem consciência, né? Ela produz o que ela cria a partir de cálculos, né? A partir de uma parte sem consciência, obviamente, né? E estamos muito longe de poder pensar em qualquer coisa desse tipo. E também existe um mito de que todo mundo vai perder o trabalho. E a gente tem estudos sérios hoje sendo realizados mostrando que na verdade, a gente está passando por uma forte alteração, uma transformação da sociedade, uma transformação do trabalho, mas que o saldo de geração de empregos ele é positivo. Por exemplo, teve um estudo que saiu do Fórum Econômico Mundial que nos mostrou que aproximadamente 90 milhões de empregos serão destruídos, mas 171 milhões serão criados até 2030. E uma grande parte, acho que 900 milhões, algo assim, esse estudo é público, quem quiser pode pesquisar aí, um número próximo, 932 milhões, não sei se é um número próximo de 900 milhões, são empregos que eles consideram estáveis. Mas o que é o conceito agora de emprego estável, né? O conceito agora de um emprego estável, uma posição de trabalho estável, ela vai ser uma posição estável, assim, ela vai continuar existindo, mas aquela pessoa vai ter que se transformar como um profissional daquela área. Então a gente vê impacto em todas as áreas, né? Tem gente falando também no mercado jurídico, por exemplo, de ter engenheiros de IA trabalhando junto com advogados. Então, assim, vai mudar muito e as pessoas que estão até nesses empregos que vão sofrer menos alterações, não vai mudar o nome da posição, vai continuar ali acontecendo, mas vai precisar entender sobre inteligência artificial. Então, o que isso chama a atenção? Chama a atenção porque a gente está num momento onde investir em capacitação das pessoas, investir em cultura, que é uma cultura que consegue aderir ao movimento da inteligência artificial, investir em entender de maneira estratégica o uso da inteligência artificial, preparar a liderança para isso. Isso aí é um movimento muito assertivo, porque vai dar a base para as empresas que querem modelar esse novo cenário competitivo que hoje tem a IA. Esses mitos que existem, eles atrapalham que a gente acesse de fato o que está debaixo da espuma, debaixo do hype, que existe muito trabalho, não tem mágica, tem muito trabalho, então os mitos atrapalham, eles meio que põem uma nuvem na nossa visão e a gente tem que ser habilidoso para poder continuar um trabalho como se fosse qualquer outro. É um trabalho de médio, longo prazo, de entendimento do que é, preparação das pessoas, início de testes, inclusão em processo, para poder ser um protagonista nesse novo cenário competitivo. Hoje a gente no escritório tem a experiência da IA, já implementamos em algumas medidas, e eu me lembro que no início existia uma discussão, uma reflexão, mas vai substituir o trabalho dos advogados, dos estagiários? Como é que vai funcionar isso na prática, né? E o que eu vejo hoje é que a IA ela vem para potencializar. Acho que esse que é o nome, né? A gente consegue hoje, a partir disso que você falou, Luiz, do entendimento da ferramenta, da preparação, do entendimento, inclusive, como é que aquilo se aplica para a sua realidade, né? A nossa lá do escritório, no caso. A partir desse entendimento, a gente dá uma oportunidade para qualquer profissional, dá um salto no nível de entrega e de uma forma espetacular, né? Nunca vivemos isso antes. Mas você tem que saber, você tem que ter essa consciência e você precisa
é saber interagir com a ferramenta, né? Eu concordo muito com o que o Luiz disse, porque essa questão de capacitação, né? Eu acho que vai ser substituído quem não se adaptar a essa nova realidade. A IA é uma revolução muito forte, muito potente, mas a gente vê ao longo do tempo que a gente vê sendo marginalizado, vai sendo excluído do mercado quem não se atualiza, quem não busca aprimoramento técnico. Então, assim, eu acho que vai ser substituído quem não souber mexer com IA, assim como antigamente você tinha a questão do Office, no pacote Office, a pessoa sabia trabalhar com isso, agora ela vai ter que trabalhar também com o IA, porque IA ela é um apoio muito valioso, muito valoroso, né? Eu acho, não sei se vocês concordam, mas eu acho que isso é o que vai acontecer no futuro. E aí uma pergunta para você, Luiz. Qualquer negócio deve se atentar e cabe a IA para qualquer tipo de negócio? Não, só para os negócios que tem processo. Excelente resposta. Quando ele falou não é possível. Só para negócio que tem processo. Tem algum processo acontecendo lá? Então, eu estou, obviamente, fazendo uma brincadeira aqui, mas vai impactar todos os negócios. Porque todo negócio tem processo, todos os processos podem ser revistos com o uso de IA, porque normalmente nos processos existem duas oportunidades para uso de IA. Uma delas é a automação. E aí todo mundo fala muito de automação, mas não é a maior oportunidade de uso de IA. E a automação acho que ajuda até a confundir um pouco. As pessoas acham que tudo vai ser automático, que vai substituir todo mundo. Não é essa a maior oportunidade de uso de IA. A outra oportunidade que todo processo traz é a oportunidade de aumento utilizando IA. Aumento é um conceito que, assim, talvez falar copiloto as pessoas vão entender mais fácil. Mas então tem todo o processo, se você me desenhar um processo, vai ter oportunidades ali, ou de você automatizar uma parte, ou de você aumentar alguma parte. Quando a gente fala de aumento, é colocar um copiloto de IA ajudando uma pessoa que já está fazendo aquele processo a fazer ele melhor, com mais qualidade, recebendo insights. Um profissional júnior pode performar como um pleno, porque ele vai estar recebendo insights ali em tempo real. Então, todas as empresas têm processos e todas elas estão diante dessas duas oportunidades nos processos delas. Agora, o que a gente tem que fazer? Avaliar, diagnosticar, entender esses processos, priorizar os processos que mais vão gerar valor para a empresa para poder atacá-los primeiro. Todo processo vai ter uma oportunidade de aumento, de copilotos, né? De automação, de aumento com copilotos. E também tem uma pergunta que nasce na hora que a gente vai analisar qualquer processo, que é assim, qual etapa e qual o papel do ser humano nesse processo, que não vai ser substituído, nem vai ter aumento, nada, vai ser 100% humano. Então, a gente está numa realidade hoje que as empresas foram construídas antes do advento da chegada da IA, e elas vão precisar olhar para todos os processos agora e falar, cara, aqui eu quero aumentar, aqui eu quero automatizar, e aqui é 100% humano. Se você não sabe responder isso em relação aos seus processos, deveria agora começar uma jornada para aprender, porque isso vai gerar um grande diferencial competitivo para você. Né? Saber o que é 100% humano também é um puta diferencial. Você sabe que aquilo ali não vai mudar e eu posso investir, né? Eu posso capacitar, posso colocar os melhores ali. Então, é um pouco disso aí, o impacto da IA no que se diz respeito a processo. E tem outros impactos que não é em relação ao processo só, né? Que a gente pode ir conversando aqui, mas a IA vai impactar basicamente em 3 frentes, né? Processos, eu já falei bastante. Pessoas, que vai impactar quem também souber qualificar as pessoas mais rápido, quem souber treiná-las, construir uma cultura também vai ser, né, vai ter um diferencial. E produtos digitais, produtos das empresas, interface com o cliente, né, produtos internos que eu posso criar. Então, esses são os 3 pilares aí de uma empresa AI First. Pois é, em cima desses exemplos, né, eu vou pedir para você dar exemplos dos conceitos que você trouxe aqui exemplificando, né? Vamos começar aí com produtos internos. O que seria uma ideia de um produto interno? E eu posso só emendar a sua pergunta? Você trouxe, eu já ia emendar. O que é AI First? Ok, então produto interno e o que é AI First? Conceito de AI First e produto interno. O que é AI First? Que se fosse traduzir ia ficar um nome muito ruim, tipo assim, IA primeiro. Sim. A gente iria entender que talvez a IA teria um papel à frente de tudo, e não é isso. AI First significa colocar a inteligência artificial no centro do negócio, como se ela tivesse ali junto do core business da empresa, assim. Então, IA no centro, ou AI First, significa que você já trabalha IA de uma maneira estratégica e já considera o uso de IA para resolver os problemas que você encontra nas suas empresas. O
que isso significa? Significa que se eu quero ser AI First e existem 3 pilares, pessoas, processos e produtos, eu tenho que ter pessoas capacitadas, ou seja, liderança tem que saber construir estratégia vislumbrando o uso de inteligência artificial. Colaboradores têm que ser usuários avançados de IA, tem que saber engenharia de prompt, tem que saber fazer curadoria de ferramenta, tem que saber avaliar processo, onde que vai ter aumento, onde que vai ter automação, tem que saber ler a área dele. Então, essa é uma característica de pessoas. Quando a gente vai para processo, a gente já tem que ter ali uma dinâmica de diagnóstico de área, diagnóstico da empresa inteira, em relação aos processos que deverão ser automatizados ou aumentados. Uma lista de priorização, por exemplo, uma squad trabalhando em cima daqueles processos, tornando eles processos que agora têm IA. Então, isso é uma empresa madura na área de processo. É uma empresa AI First na área de processo. E na área de produtos digitais, atacar as oportunidades de produtos internos, e aí nós vamos falar da sua pergunta, e externos, com interface com o cliente, utilizando o potencial da inteligência artificial. O que poderia ser, por exemplo, um produto interno? Né? Já que a gente está falando do ambiente jurídico, poderia ser um produto onde as pessoas vão subir contratos e a gente desenvolveu internamente para um escritório, com as premissas desse escritório, com o jeito dele de fazer a análise, as pessoas vão subir algum contrato para ser revisado por uma inteligência artificial que foi treinada para poder ter um comportamento que esse escritório deseja. Ou então, uma ferramenta interna também que vai ajudar a analisar contratos ou analisar causas em relação à possibilidade de ganho em determinada localidade, com determinado tipo de decisão de determinado juiz, e vocês vão saber como deve se comportar na hora de tratar essa causa para poder ter melhor êxito, ter uma probabilidade maior de vencer. Então, esse tipo de coisa são produtos internos. Agora, quando você decide fazer isso para fora, agora eu quero transformar esse produto meu interno aqui numa nova empresa que eu quero que todos os escritórios do Brasil utilizem essas probabilidades, essa análise preditiva, ou então esse copiloto que analisa a qualidade do contrato, aí a gente está falando de um produto externo que você pode entrar no mercado com ele. Então, trabalhar com a inteligência artificial é trabalhar bem esses 3 pilares, pessoas, processos e produtos, dentro desse universo de coisas que vão ser assuntos do nosso dia a dia. Agora a gente vai começar a conversar desse tipo de coisa, porque fez um produto interno que deu certo, pode ser uma oportunidade para explorar o mercado, ou pode ser que não. Então, assim, mas vai ser assunto do dia a dia. Quanto antes a gente começar a fazer algum movimento, não precisa começar fazendo produto, começa estudando, começa fazendo um curso legal, começa escolhendo um processo simples da área para poder apoiar. E quanto antes a gente fizer esses movimentos, mais preparado a gente vai estar e não vai ser pego de surpresa por uma mudança que ela pode acontecer rápida, ou a gente pode se colocar numa situação, né, desconfortável de ter que fazer algo rápido que a gente agora poderia já ter começado. Interessante a fala do Luiz, porque eu tenho a impressão de que os empresários, os advogados, né, eles pensam primeiro em aplicar a ferramenta. Normalmente o ChatGPT, mas tem vários outros interessantes. Vamos trazer e começar a usar. Na prática é isso que eu vejo. Mas não sabe aonde colocar. E aí, escutando a sua fala, Luiz, o que me vem em mente tem um passo antes disso. Olha para o seu negócio como ele é, entende os processos que já existem, porque certamente existem vários, ainda que desorganizados, e a partir desse entendimento que você vai enxergar qual deles que você vai aplicar IA, e imagino também qual IA que vai ser mais adequada para aquele tipo de negócio seu. É isso? É por aí. E, assim, muito interessante, porque, cara, um erro clássico de implementação de AI é começar pela solução e não pelo problema. Então, põe aí, vamos botar todo mundo usando. É até legal, eu acho, isso ser uma etapa de conhecimento de alguma ferramenta, mas em algum momento você vai ter que falar, tá bom, que essa ferramenta vai resolver qual problema, em qual processo, de qual área, de quem. E aí que você começa a lidar de forma madura e a mágica acaba, começa o suor a aparecer, entendeu? Entendi. A mágica da internet, os ambientes iluminados com aquelas luzes de LED que a gente vê no Instagram, aquilo ali some e fica você com um problema no colo, uma ferramenta que você acabou de conhecer, que você tem que extrair valor dela. E essa jornada que é gratificante. É você vincular um problema do seu processo ou da sua empresa a uma solução, uma possível solução. Agora nós vamos estudar se essa solução é capaz. Existem várias ferramentas prontas e existe também uma forma de você desenvolver de maneira customizada. Aí, para você ter um produto seu ou uma automação de processo sua. Então, é um universo muito grande. O que a gente faz? Igual você disse,
Eu tenho até, não sei se vocês vão lançar esse podcast num lugar que dá para pôr link. Se for, eu vou disponibilizar um link de um agente de IA que a gente tem, que ajuda as pessoas a fazerem esse diagnóstico, colocando às vezes as funções que acontecem no escritório ou na empresa, ou então um organograma, e ajuda a fazer uma primeira leitura. Olha, parece que na sua empresa as melhores oportunidades de aumento, automação e etc., né, dando um pouco mais de detalhe de IA são essas. Então, acho que é o primeiro passo, entender, né, os problemas que você quer resolver, os processos que são as melhores oportunidades, mapear muito bem, gastar tempo mapeando o problema, entendendo ele a fundo para depois trazer as possíveis soluções e ver se essa solução vai ser eficaz. Excelente. E emendando esse ensinamento seu aqui, né? Demora a fazer esse diagnóstico? É demorado para que o negócio, o empresário, ele entenda aonde que ele pode aplicar, o que é melhor, o que talvez não tenha tanta relevância, e também ligado a isso, é só para quem tem grana, é só para médio, grande, o pequeno, né? O dono ali da padaria pequena do bairro, o microempresário, pequeno e micro. Esse cara, ele consegue ter acesso sabendo que a realidade dele é apertada, é de margem pequena. Primeiro, então, se demora ou não, como é que é esse processo? Ele pode ser rápido, não é uma característica de ser demorado, vai ajudar muito se a sua empresa tiver os processos já mapeados e formais, né? Se tiver um desenho desses processos, vai ajudar muito a análise. Mesmo se não tiver, é possível fazer uma análise prévia mais rápida para você já ter uma fotografia do seu negócio e falar, cara, parece que é aqui que está a maior oportunidade. Então, já para ter um direcionamento, utilizando, por exemplo, esse agente que eu falei de IA que a gente usa, a pessoa sobe lá no agente uma foto do organograma, a gente já passa alguma informação relevante para ela saber onde está mais ou menos a oportunidade de uso de IA. Para o pequeno, para o grande, para o médio, para todo mundo tem oportunidade. Vai mudar a característica dessa oportunidade. Então, o cara que é pequeno, ele vai ter muita oportunidade de usar as ferramentas que existem. Ele tem que usar uma mentalidade parecida com identificar o problema, para depois trazer a solução, senão ele vai fazer um monte de coisa que não vai gerar valor. Uma mentalidade interessante também é medir resultado. Então, eu sei o problema. O problema meu é, por exemplo, tem um problema muito comum hoje, que é o de fazer qualificação de leads. Muita gente usando IA e patinando, né? Porque tem ferramenta de baixa qualidade, alta qualidade, tem de tudo. Então, meu problema é qualificar lead? Então, eu vou pôr IA. Então, agora eu vou começar a medir. O que eu vou medir? Eu vou medir número de leads qualificados, eu vou medir tempo de qualificação, eu vou medir taxa de conversão dos leads que foram qualificados, para depois eu conseguir fazer uma análise e falar se valeu a pena. Eu acho que são melhores práticas aí, serve para o pequeno, para o médio e para o grande, né? O pequeno vai usar ferramentas que já existem, mas ele consegue também fazer um curso e atuar em pessoas. Ele consegue colocar algum GPT, algum LLM num processo dele chave, então ele está mexendo em processo. Ele consegue produto, talvez ele não consiga fazer um produto, mas ele já pode fazer um protótipo usando o Lovable, por exemplo, para algum processo interno dele. Então ele consegue também mexer nos 3 pilares, mas o grande e o médio vão mexer de outras maneiras, com mais profundidade, talvez com mais investimento, mas é para todo mundo. Muito interessante, Luiz, e assim, dentro dessa perspectiva, né, dos erros que os empresários geralmente cometem, né? E muito acredito por conta do medo de estar fora, do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. E como existem várias ferramentas, o ChatGPT, é o Claude, é o Gemini, e assim vai, o Lovable, como você trouxe, eu acredito que mais algumas centenas ou milhares de ferramentas que existem, Sim. né? E eu acredito também que o erro passe muito também pela falta de engajamento, principalmente da liderança, né? De não criar essa cultura, né? De colocar a IA no centro. Então, eles vão, fazem, acontece, descobrem, consegue entender o processo, sabe onde pode aplicar, traz para dentro de casa, contrata lá o GPT ou outra ferramenta e deixa encostado, né? Não leva à frente, não faz isso uma cultura, né? Então, eu acredito que isso possa também ser um dos gargalos que os empresários hoje encaram, né? Muito boa a sua pergunta, acontece muito, tá? Aí talvez alguém esteja ouvindo aí, contratou o famoso pacote do Copilot para os principais executivos, às vezes 30, às vezes 50 da empresa, e ninguém usou. Então, mas tem o curso lá online para todo mundo fazer e ninguém fez.
acontece não é só com o Copilot, acontece com qualquer ferramenta que a gente coloca assim, entrega e não cuida de treinar as pessoas, não cuida do pilar pessoas do AI First que a gente está falando aqui. O que é o pilar pessoas? É capacitar as pessoas, empoderá-las para o uso de inteligência artificial. Não adianta a gente dar a ferramenta, dar um curso online, se eu estou falando aqui é de construção de cultura, de mentalidade, estou falando aqui de construção de liderança, de novas skills para essa liderança, para ela ser estratégica na hora de avaliar o uso de inteligência artificial. É mais complexo do que contratar e colocar à disposição. Isso é uma das coisas. Sem colocar à disposição não é possível usar, mas é um pequeno passo em direção a ter impacto no uso, né? Então as pessoas precisam ter uma estratégia para elas. Para cada um desses pilares, pessoas, processos, produtos, você tem que ter uma estratégia e uma execução que vai, né, impactar de fato esse pilar. E dentro dessa perspectiva, até puxando um gancho lá naquela questão que a gente conversou no início, né, se você era otimista ou não em relação a IA, o que acontece? Até mesmo pela democratização da informação, é bem possível que alguns serviços, alguns produtos se tornem commodities ao longo do tempo, né? Porque vai mais ou menos igualar o mercado. Se você pudesse dar um conselho para um empresário, beleza, está todo mundo entrando no mercado, ou já deveria ter entrado, né? Mas ainda dá tempo. O que fazer para diferenciar num cenário que o empreendedor meio que vai ser igualado por conta de outros players que vão entrar, talvez com menos qualidade, mas por conta do Copilot, do copiloto, vão se igualar? O que você pensa ou falaria a respeito disso? Eu acho que eu não entendi direito a pergunta, assim. Porque todo mundo vai se igualar, certo? Como assim se igualar? Do ponto de vista, vão trazer junto pessoas que estão capacitadas, vão estar junto de pessoas menos capacitadas, mas com auxílio de IA. Sim. Que elas vão conseguir chegar. Então, meio que vai se igualar. Exemplificando, né? Um escritório de advogados recém-formados, em tese, né? Todos ali nível júnior, pela experiência. Se esses caras, esses colegas advogados, eles souberem usar a inteligência artificial, eles podem já iniciar a trajetória no mercado no nível entregando sênior, mais. semelhante a um escritório que tem 15, 20 anos de estrada, né? Acho que é isso, né? Isso. É isso mesmo que você enxerga? É isso que vai acontecer? É uma das coisas que vai acontecer, mas vamos explorar isso bem. Olha, explorar isso um pouco mais, né? Quando surgiu as primeiras soluções de LLM para a gente utilizar, que era o ChatGPT, todo mundo falou assim, vocês devem ter ouvido, os mais velhos vão sair na frente, porque agora eles sabem fazer a pergunta melhor pro ChatGPT, porque eles têm mais repertório e vão vir melhores respostas. Não foi isso que todo mundo falou? Isso é verdade. E isso acontece é verdade. isso acontece mesmo. Isso mesmo. Se você tem mais repertório, sabe fazer, e principalmente se você estudou um pouco de engenharia de prompt, você vai extrair mais valor da inteligência artificial. E isso é verdade. Mas também é verdade e gerou ainda mais impacto a possibilidade do cara que é júnior, ele, apoiado por IA, aumentar a percepção de valor e, de fato, a entrega de valor dele, chegando próximo do nível de um pleno. Ele tem uma curva de onboarding para poder começar a performar dentro da empresa menor. Então, o que eu vejo? Eu não acho que... Como é que eu vou dizer assim? Então esses caras agora vão tomar o lugar do cara que é sênior? Eu não acho. Eu acho que vai mudar. E essas peças nesse tabuleiro elas vão se encaixar novamente. A gente ainda não sabe aonde elas vão se encaixar. Mas o sênior continua entregando valor pra caramba. É ele que constrói os relacionamentos da empresa. É ele que abre portas. É ele que sabe fazer uma análise crítica das saídas da IA. Porque continua sendo importante ter pensamento crítico. É isso aí. Continua importante fazer construção de relacionamento. Né? E eu vejo isso na prática, né? Quando a gente está no escritório conversando ali com a IA e muitas vezes contando, né, um caso concreto e ensinando e instigando a IA a entender e opinar, o comentário que você faz, ou a pergunta, ou a forma como você coloca, ela é totalmente relevante para a devolutivo. Você coloca de um jeito, talvez vai vir mais raso. Se você coloca numa outra perspectiva, a IA vai te entregar uma coisa bem diferente. Falta contexto, né? E aí nesse ponto eu concordo demais, né? O profissional mais maduro ou mais experiente, que souber trabalhar com a inteligência artificial, ele vai conseguir um nível de potência talvez ainda maior, porque vai aliar a experiência dele à maravilha daquela ferramenta, né? E acho que é isso que tem que ser o caminho, né? Exatamente. E ele, assim, ainda vai continuar fazendo funções 100% humanas muito importantes, entendeu? Esse cara sênior. Que é essa que eu falei, função 100% humana, não vai mudar. Relacionamento com os clientes,
próximo, empatia, Essa não tem jeito construção de cultura, análise ética do resultado que está saindo ali na IA de todo mundo. Então, tem N coisas que vão ser atribuídas ainda, e eu acho, igual eu te disse, né? Mudou o tabuleiro, agora nós estamos entendendo onde vai ficar cada peça ali, mas é importante a gente estar em movimento para poder fazer esse encaixe, e ele vai acontecer e todo mundo entrega valor, e entrega mais ainda se utilizando inteligência artificial. E a gente existem vários testes, né? Existem hoje, né, vários testes e um termo novo que é co-inteligência para trabalhar o ser humano junto com a IA. Então a gente vai ir caminhando para essa direção e vai ter que se mexer, se transformar para poder encaixar. Mas a gente ainda está no meio desse processo. Essa provocação que eu fiz foi justamente por isso, né? De até acalmar um pouco quem também está nos ouvindo, né? Que a máquina não vai vir e mudar tudo, né? Ainda existe a importância do ser humano no relacionamento, no network, na empatia, no atendimento, coisas que a máquina, pelo menos até então, não consegue entregar. Né? Não consegue isso. Eu queria voltar para uma questão conceitual, que já foi falada aqui algumas vezes, né? Para que o público entenda conceitualmente. O tal do Copilot, copiloto. O que é isso na prática? Então, quando a gente tá usando aqui o termo copiloto para trazer luz ao que o conceito que a gente está chamando de aumento, que em inglês é augmented. Você vai achar facilmente ali, né, em literatura que diz respeito sobre IA esse termo, que é quando você considera que existe uma pessoa executando uma atividade, mas ela está sendo apoiada por IA. Por exemplo, quando você vai escrever um e-mail usando o Gemini integrado ao seu e-mail, ele está ali te sugerindo a forma de escrever aquele e-mail e tudo. Então, ali ele está sendo um copiloto. Exato. Entendi. E a gente consegue construir o copiloto. Consegue. E é difícil, depende de alguém que entende ali da ferramenta, a gente mesmo consegue fazer essa construção? Então, tem construções que são mais simples e tem construções muito complexas que vai exigir time técnico. Por exemplo, se você quiser criar um copiloto para apoiar o seu profissional júnior com as diretrizes do seu escritório na hora de construir um contrato X, aí você vai precisar de trabalhar com um time técnico, modelando para você essa solução. Vai ter aspectos de produto, aspectos de como que a gente vai lidar com a inteligência artificial para isso. E tem outros exemplos mais simples como esse que eu dei do Gemini. Né? Entendi. Em uma certa ocasião, conversando com um cliente, inclusive contador, ele vai escutar isso aqui e vai se lembrar. Ele me disse que criou ali na inteligência artificial, não me lembro qual que era, se era o ChatGPT ou outro, um copiloto / conselheiro. Ele pediu para a inteligência opinar sobre as questões que ele diariamente coloca, como se fosse, acho que era o Einstein, mais uns 3, 4 aí grandiosos da história da humanidade. Ele queria escutar a opinião como se fossem essas pessoas pensando e falando com ele. Né? Eu achei isso imensa sacada, super interessante. Me parece que é possível, porque como leigo, né, o que eu imaginei? A inteligência artificial vai varrer a internet para entender como é que o Einstein pensa, o que ele já produziu, etc. E vai me dar ali uma resposta que possivelmente seria a dele. Né? Então, assim mesmo? É possível criar esse tipo de solução de uma maneira bem simples. Né? O Gemini tem as gems, que chama, que é quando você cria uma inteligência específica ali, igual você disse, para se comportar num determinado contexto específico. Você pode subir documentos para ela aprender aqueles documentos. Você pode pedir buscas específicas para ela saber e ela atuar de uma forma igual você deu o exemplo, né? Como se fosse o Einstein. Você pode fazer. O ChatGPT tem os GPTs personalizados que você também pode criar. No cloud tem uma parte de projetos que também permite é um recurso parecido, mas é um pouquinho diferente o jeito de usar, mas que qualquer pessoa um pouco mais curiosa, que queira que assina as ferramentas, inclusive o do Google é até gratuito, do Gemini. Tem como você usar usar um pouco ali sem fazer a assinatura da ferramenta. Então é possível construir esse tipo de solução e entrega muito valor. Imagina você construir, por exemplo, um agente lá, um GPT, que vai saber tudo sobre o compliance da sua empresa. Então a pessoa pode ir lá e fazer uma pergunta, ao invés de ficar fazendo pergunta direto lá ou então ler o manual de compliance. Então você pode criar também um GPT desses que vai te ajudar a saber tudo sobre o playbook de vendas. Então, a pessoa que tiver dúvida, acabou de entrar na empresa, quer saber alguma coisa, não tem que ficar ali folheando o playbook. Vai lá e faz uma pergunta. Faz um onboarding da empresa, exatamente. Né? E existem outras soluções. Por exemplo, o Notebook LM, que é da Google, é muito simples de usar também. Permite um ambiente de aprendizagem, assim, você pode subir documentos,
você tem um chat para fazer pergunta, você pode construir um podcast na hora ali com o conteúdo que você subiu, e aí ficam duas pessoas conversando sobre o conteúdo que você acabou de subir. Então tem muitos recursos parecidos com esse. Eu escutei falar também de um cliente. Qual que é o nome da? Chama Notebook LM. É uma ferramenta testar. Google também. Quem tem a assinatura do Google, por exemplo, tem ali um uso legal do Notebook LM. Você consegue dizer qual que é a ferramenta de IA mais adequada por setor ou por tamanho de empresa? Exemplo, você que é um prestador de serviço, usualmente ou provavelmente a que mais ou melhor vai te atender vai ser o ChatGPT. Já você que é uma indústria, mais processos, etc., possivelmente vale a pena investir mais em outra. Então, cara, vamos dividir em três jeitos de usar a IA, assim, como se fosse do mais simples até o mais complexo. Para não separar por indústria, mas tem como também separar. Por exemplo, indústria normalmente vai ter muita solução possível de uso de visão computacional, câmera, modelos preditivos, mas vou fazer de um jeito simples assim, para a gente entender os níveis de complexidade para trabalhar com IA. O primeiro nível você vai utilizar soluções que já existem. Então vamos supor, eu sou um profissional, eu quero estar atualizado de IA nesse primeiro nível. Então eu tenho que estudar um pouquinho de engenharia de prompt, eu tenho que saber construir esses GPTs aí que a gente acabou de conversar, essas soluções mais básicas. Eu tenho que saber fazer busca e escolhas de ferramentas. Então isso é uma competência legal. E eu tenho que minimamente saber olhar o processo que eu tenho na minha mesa ou na minha área e ver onde que entra cada uma dessas opções. Né? Então isso aí seria um nível básico. Vamos a gente fazendo o recorte aqui agora. Um segundo nível, cara, eu começo a usar automação, eu começo a usar ferramentas que me permitem combinar uma tarefa com a outra, tipo um Make, tipo o N8N e várias outras que estão surgindo agora. E aí eu começo a fazer automações simples de processo para coisas menores dentro da empresa. Então esse é um jeito de trabalhar também. O próprio Lovable permite fazer protótipos simples, conectar com o modelo de LLM para já gerar valor com a inteligência artificial, uma coisa que a gente faz um produto assim muito rápido. Então esse nível protótipo e processo simples é um segundo nível, vamos chamar assim. E aí tem o terceiro nível, cara. O terceiro nível já são soluções robustas que vão permitir que você escale. Então você começou nesse primeiro nível, a maioria dos funcionários, dos colaboradores da empresa. Foi para o segundo nível, que é fazer protótipo, automações simples. Aqui tem uma oportunidade. Funcionou algo nesse nível? Pode ser uma oportunidade para você vislumbrar, fazer algo em escala e investir num time técnico para transformar aquele teste, aquele processo em algo escalável. O que acontece que é perigoso? As pessoas estão tentando escalar esse segundo nível. O cara quer criar um negócio de N8N para escalar muito, ou Lovable. E não é aí que eu acho que ele está entregando o maior valor. Ele está entregando o maior valor ainda em escalas pequenas, construindo protótipos ou soluções em nível de teste, ou então que já entrega valor, mas num ambiente menor. Então aqui é uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de implementações simples para gerar valor e uma oportunidade para poder selecionar projetos que podem funcionar num nível mais complexo, que é quando eu vou ter que trabalhar com desenvolvedores, engenheiros, né? AI engineers, cientistas de dados, designers, e aí a gente monta uma squad multidisciplinar que vai de fato construir soluções mais escaláveis com ferramentas diferentes, mais próxima do código, né? Normalmente a linguagem que usa é Python nesse ambiente, então é mais ou menos isso, os três níveis aí. Tentando trazer exemplo, né? Dentro dos três níveis aí que o Luiz bem colocou. Pensando na primeira escala de nível, plenamente factível utilizar a IA em soluções focadas no atendimento do cliente. Sim. Que qualquer empresário de qualquer setor ele vai precisar. O prestador de serviço, né? O advogado, o contador, diariamente faz proposta para o cliente. Exatamente. Vamos colocar, né, uma IA para otimizar e dar uma qualidade maior nessa formulação de proposta. Plenamente factível. Questões de marketing. Estratégias de marketing, também. Você está pensando também, né? Você consegue imaginar outros assim de simples? Sim, o exemplo que a gente deu aqui de construir GPTs, agentes que vão ajudar em onboarding para as pessoas que vão chegar na empresa, consulta de SOPs, né? Acho que é assim que fala, né? Manuais das empresas. Então também é interessante nesse primeiro nível também.
Questões financeiras também, né? Sim. Se você conseguir construir ali tem um mundo de coisas, né, que a gente pode pensar. uma questão que ainda está em planilha do Excel no escritório, mas que talvez a IA ela vai... Isso é interessante ter um cuidado na hora de usar números com os modelos de LLM, porque eles não são tão bons assim para poder serem exatos. Eles trabalham dentro de uma estrutura probabilística. Então tem que ter uma leitura... Interessante. Eles trabalham dentro da estrutura probabilística. Então o que isso quer dizer? Eles vão te oferecer uma solução que provavelmente é a melhor solução. E quando a gente trabalha com números, a gente quer uma abordagem determinista. A gente quer que seja 100% certo. Exatidão, né? Então, aí a gente tem que tomar sempre esse cuidado. Trabalhar com a IA, ChatGPT, Gemini, para poder trabalhar com números, tem que saber que você está trabalhando dentro de uma estrutura probabilística, vai precisar de uma revisão rigorosa e não pode confiar nos números que estão sendo trazidos ali 100%. Ou seja, não é infalível, né? Eu acho que você que está assistindo precisa entender, né? Não é infalível e também por isso que vai precisar, ou continuar precisando do ser humano tratando e olhando ali para a ferramenta, porque pode errar, né? Sim, eu acho que mais do que pode errar, acho que o convite aqui para essa análise talvez seja assim no lugar de que a natureza dela é probabilística e isso tem um valor enorme, mas você querer que ela seja 100% certa é contra essa natureza, entendeu? Faz então, todo assim, sentido. O que você pode... você tem que mudar mais o seu mindset, o seu jeito de pensar em relação a esse uso mesmo. Cara, é natural eu fazer uma consulta na IA e conferir se está tudo ok. Mas ela me deu um valor enorme, porque ela me poupou horas de pesquisa. Exato. Eu só tive que conferir os pontos que eu ali considerei. Então, assim, qual que é o comportamento legal? Você está fazendo uma pergunta sobre jurídico? Então, você é especialista jurídico. Então, você é o cara já capaz de fazer uma análise se o que ela está te entregando é legal ou não. Se sim, então você pode usar a IA, ela vai te entregar, você vai fazer essa conferência. Se você está perguntando algo sobre marketing digital, você não é o especialista, vai ter uma falha na hora de você fazer essa checagem. Então, é interessante, se aquilo ali for realmente uma coisa que você vai colocar em prática na empresa, é interessante você ter essa conferência de alguém que é daquela área para poder eliminar esse tipo de erro, que eu nem gostaria de chamar de erro, porque, na verdade, é natural que num processo de geração de algo com a IA generativa tenha essa conferência depois, porque ela é probabilística. Então, ela vai te dar a melhor probabilidade a partir dos cálculos que ela fez. Mas tem alguém que entender aquilo e, olha, realmente faz sentido isso, não faz. Isso aqui é legal, mas tem que conferir na fonte lá para saber se esse dado é real mesmo. Então, esse tipo de coisa é um comportamento ok. Eu vejo hoje que o ChatGPT ele já começou a trazer essa recomendação, ele mesmo. Somente quando a gente vai buscar jurisprudência, ele ia comentar isso aqui agora. E ele já fala, olha, confere, né? Porque e quando a gente vê que ele está falando errado, isso acontece, ele ainda pede desculpa para a gente. Exatamente. E essa questão do contexto é muito interessante, porque às vezes, trazendo um pouquinho para a nossa realidade jurídica, mas eu acho que todo mundo vai entender. Por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa sobre um determinado tema jurídico, e a gente pede o posicionamento da jurisprudência e da doutrina, né? Dos estudiosos e o que a justiça está julgando. E muitas vezes as decisões que são colocadas como exemplos, elas são inventadas, elas são fictícias. E a gente pergunta assim, mas isso aqui é fictício? Aí ela fala, não, realmente é, desculpa, eu vou tentar buscar ou não encontrei, por isso que eu te ofereci essa aqui. E até te perguntar, é isso que o pessoal chama de alucinação, mais ou menos o que está dentro do que você disse antes? Cara, então... o comportamento dela é produzir conteúdo, né? Então ela vai produzir mesmo coisas dessa. E existem casos aí que tem advogado usou e bateu lá e viu que era fictício, né? Então é perigosíssimo, tem que ficar muito atento mesmo. E assim, corre o risco, e tem gente que pergunta para ela de novo, por exemplo, que isso é fictício, ela vai falar, não, o cara acredita, não é para acreditar. Ele agora tem um papel dele de conferir, entendeu? Tem que ter o senso ela crítico, não tem né? essa habilidade de nos passar essa certeza. Quem tem que dar essa certeza para o processo é a análise humana. Agora, é muito rico, ela vai trazer um monte de ideia, vai trazer talvez algumas jurisprudências que existem, você vai ter que conferir. Tem como você cercar isso de N maneiras também. Você pode desenvolver formas de usar a IA
que vão alucinar menos ou que vão te trazer informações só baseadas em documentos ou fontes que você escolheu. Então tem como ir cercando esse tipo de coisa também. Eu acho que esse ponto é importantíssimo, né? A gente vê até muitos memes aí na internet, né? É o jornalista que coloca lá, copiou e colou, né? O que o chat coloca, inclusive aquelas últimas. Geralmente o chat sempre no final coloca aquela pergunta: quer que eu te acrescente mais alguma coisa? é o meme outro dia do sujeito que estava na apresentação. Eu já mandei um e-mail com isso aí, cara. Você acredita? Às vezes eu escrevi um e-mail lá e mandei. Ainda bem que foi para uma pessoa próxima. Falou, cara, tá aqui escrito aqui que fez na IA. É complicado. E dentro dessa questão, trazendo um pouquinho para o nosso cenário aqui, a gente está conversando nos bastidores, que você tinha dito que o mundo jurídico já tem olhado muito para isso também, né? Sim. Você tem assim, alguns exemplos práticos que a gente pode trazer aqui para o pessoal? Quando você vai ver, o mundo jurídico é muito ancorado em cima de conteúdo, né, digitado. Então tem um impacto enorme. Então a IA ela pode ajudar, por exemplo, a fazer a análise de muitos contratos, ou análise de uma jurisprudência muito grande, ou construir, igual a gente já falou aqui no nosso papo, formas de prever, tem um nome... Jurimetria. De prever performance em determinada localidade, de determinado juiz. Então, muito jurimetria. Importante. E tem um monte de soluções surgindo disso aqui no Brasil e fora. Análise de contrato, qualidade, resumo de documentos muito grandes para poder fazer um filtro do que é mais importante ser analisado. Então, tem muitas formas de impactar, inclusive até o STF e o STJ estão utilizando inteligência artificial no processo deles, né? Então, é uma coisa que veio para ficar e já tem um monte de coisa acontecendo no Brasil e a gente tem que ficar ligado. Quem está nessa área tem que ficar ligado. Muito bacana. Puxando um gancho, uma vez o Luiz nos contou, né? A gente também tem que pensar o escritório de advocacia, né? O ambiente jurídico, não só como atividade fim de entregar o jurídico, mas também tudo que envolve aquilo, né? Então, por exemplo, na vida do advogado, você tem que fazer reunião, você tem que participar, fazer uma proposta, né? Conversar, assim, e você tinha trazido até uma ideia interessante, né, de você poder ter um assessor, que hoje já existem algumas ferramentas que eles ouvem, né, e transcrevem as reuniões, mas ele não só, né, o que você tinha trazido para a gente, não só ele escuta e transcreve, como inclusive ele aponta os pontos principais, os pontos que tem mais potencial de comercial, que você pode fazer uma proposta que não estava ali no radar, mas ele pescou isso para você. Então tem uma série de questões que são relacionadas à atividade meio, né, para a gente exercer a advocacia, que são interessantes também. Sim, e em relação a esse exemplo que você trouxe, é uma dificuldade grande do segmento, né, a precificação também. Então é importante ter. A IA pode ajudar nisso. Ela pode ajudar entendendo a demanda do cliente, ela pode ajudar na construção da proposta e também na construção do preço. Construir a IA de um jeito que ela vai ajudar você a montar a proposta inteira, né, nesses 3 aspectos aí que você trouxe, inclusive o preço. Importante estar usando essa tecnologia porque eu imagino que, como é uma coisa mais difícil de entender, porque tem um processo com muitas etapas, né? Entender o que o cliente precisa, analisar o que tem mais potencial comercial, precificar baseado em o que você acredita que vai ser justo ali, né? Baseado na sua forma de fazer preço. Se você coloca a inteligência artificial para ajudar, às vezes um processo que demora 3, 4 dias vai ser feito em meia hora e isso pode trazer um impacto positivo de geração de receita, de acertar melhor o timing de apresentação da proposta com o cliente e ele fechar, aumentando conversão. Não é porque existe o contrato, a atividade jurídica, a gente tem que se atentar, igual vocês bem trouxeram, né? Só a atividade jurídica. Existe uma empresa que presta esse serviço jurídico e que tem lá contábil, financeiro, RH, marketing, tudo lá esperando ser impactado por IA também. É isso aí. E esse exemplo é interessante e um caso real nosso, né? E, coincidentemente, eu e você ali conversando. Um cliente pediu uma proposta de uma consultoria robusta, né? Acho que era um M&A, alguma coisa assim. Daí eu conversando com o Werneck, cara, vamos pensar, né? Quanto tempo que nós vamos dedicar? E eu fiz isso na unha mesmo. Fui pensando e tal. E você fez na IA, né? E aí depois eu cheguei, eu tô achando que vai ser isso. Aí o Werneck, cara, tá exatamente o que a inteligência artificial tá falando. Muito alinhado. Então é fantástico, né? Desde que você saiba usar. Isso que você... E faça uma análise crítica em cima daquilo, exatamente. Principalmente números. Exatamente. Né? Eu acho que isso é o mais importante, porque a gente vê muito também, né, em relação aos erros que a gente conversou há pouco, é acreditar piamente no que a IA está te entregando. Então, às vezes o contexto que você dá não é o mais adequado e por isso a resposta não vem com aquela assertividade que a gente espera.
né? Sim. Então, com relação a isso, igual, por exemplo, brincando, né? Faça um ovo. Ela não vai te fritar um ovo, né? Ela vai desenhar um ovo, possivelmente. Ela vai te dar uma outra coisa que você não estava esperando quando você pediu para fazer um ovo. Você né? deu um prompt para ela pobre, né? Com pouca informação. Zero contexto. Igual, por exemplo, e ela tem viés também. Então, por exemplo, se você perguntar para ela, o Brasil foi quantas vezes campeão? Ela vai falar lá, o Brasil foi 5 vezes campeão do mundo, da Copa do Mundo e tal. Mas você não perguntou qual modalidade, se era futebol, se era Copa do Mundo, se era masculino, se era feminino. Ela tem um viés que ela vai calcular a resposta que ela acha mais provável de ser certa. Então isso é perigoso também. Então a gente tem que estar sempre, né, analisando com o nosso pensamento crítico para poder evitar esse tipo de viés, porque ela foi treinada por dados produzidos pela nossa sociedade que é cheia de viés. Uhum. Então é importante a gente ter esse conhecimento de como ela funciona para não ficar acreditando piamente em tudo que for de saída dela, de output, né, de entrega dela. Outro exemplo que eu lembrei, né, que conversando com um juiz que é amigo, não vou citar o nome, né, preservando aqui a confidência que ele me fez, na verdade não acho que seria nem problemático, mas o tribunal que ele trabalha, que é de outro estado, eles já têm uma ferramenta de IA institucional, né, e a gente falou aqui do STF, do STJ, e a orientação do tribunal é leitura e resumo de documento, e faz todo sentido. Você imagina o advogado que trabalha aí no mundo contencioso e, consequentemente, o juiz, né, que vai decidir. Essa pessoa, esse profissional, todo dia ele tem que ler ali 20 processos, cada um diferente, com 2.000 páginas. Aí você joga isso numa inteligência artificial, ela faz um resumo do que está acontecendo e quanto que isso otimiza o trabalho daquele profissional para que ele consiga entregar, no caso do juiz, né, uma prestação jurisdicional de maior qualidade, que é o que a gente tanto quer, né, como advogado, e agilidade. Então, é uma realidade, né, não há dúvida. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, Luiz, por onde começar? Né? Você já explicou, está claro, na sua visão, antes de começar a usar, talvez seja interessante dar um passinho para trás para entender ali como é que o seu negócio está, quais são os processos que existem nele, e aí sim você vai decidir aonde aplicar. Beleza, então acho que foi uma dica de ouro aqui do podcast. Mas por onde começa? Então contrata uma consultoria que faz essa análise de processo, tem algum curso aí, tem livro, tem algum portal que a pessoa vai conseguir efetivamente se desenvolver? Sim. Pensando na estrutura do AI First aqui para ajudar a gente a consolidar esse entendimento. A gente está falando de pessoas, processos e produto, né? Então, começar por pessoas e começar por eu mesmo, né? Como é que é começar por pessoas e por mim mesmo? Começar estudando, pegando um curso de qualidade. Aí eu vou deixar uma dica aqui de um curso gratuito que tem na deeplearning.ai. Chama AI for Everyone, ou IA para todos. Bacana. Tem alguns lugares que aparece, alguns lugares ele aparece traduzido. Ele é em inglês, mas tem legenda lá, então dá para entender tudo, até quem não domina o inglês consegue terminar. E é um curso gratuito, de extrema qualidade, com profissionais muito capacitados, muito renomados, fazendo a entrega. E é grande? É um curso que vai te custar um mês e meio ali para terminar. Mas chama IA para todos, mas depois que eu fiz esse curso eu vi que ele não é tanto para todos assim, no seguinte aspecto, ele te exige um pouco de você. Você tem que realmente estar afim de fazer. Ele tem hora que ele é desafiador, o curso, mas é um curso muito bom e de fato é para qualquer pessoa fazer. Então, se você tiver um pouco de curiosidade e disciplina, você vai terminar, né? E é gratuito. E é um dos melhores que eu já vi, assim. Tem muito curso ruim. Então, eu acho que essa plataforma também, deeplearning.ai, tem vários gratuitos lá, estou indicando um só. É uma porta de entrada para um conhecimento muito bom e de alta qualidade. Então, isso aí é uma indicação que eu faço. E livros também, tem os livros do Kai-Fu Lee, tem vários traduzidos aí. Acho que é uma boa fonte, né? Tem uma inteligência artificial, que acho que em inglês ele é AI Superpowers, alguma coisa assim. Tem o Co-Inteligência, que agora está traduzido também, do Ethan Mollick, que é um livro interessante também. Tem os treinamentos da OpenAI gratuitos para engenharia de prompt. Então tem muita coisa boa. Eu acho que o melhor é escolher a fonte, né? E não sair fazendo qualquer curso sem ter segurança
de que aquele curso realmente vai te capacitar na direção correta. Vamos deixar o link Sim. desse primeiro que você falou. Tá, né? deeplearning.ai. Já tem 2 links para a gente Justamente. disponibilizar, né? Beleza. O que você falou que vai deixar. O agente lá o para poder agente saber dos processos e esse. E esse. Boa. Luiz, eu achei muito interessante o que você trouxe aqui, porque eu acho que isso vale para tudo, sabe? Assim, quando você vai empreender, por mais que você não precise ser ultra especialista naquela situação, você tem que ter uma certa noção, pelo menos, do que está acontecendo na sua empresa, até mesmo para você ter um senso crítico, né, de que está funcionando bem, mal, e não ficar à mercê, né, de terceiros. Então, por exemplo, assim, vamos pegar a informática e passa para o menino do TI. Não, tem uma noçãozinha básica ali que você está trazendo, assim, começar por mim, né, de ter um pouquinho dessa noção para poder, inclusive, delegar, solicitar, ver se está valendo a pena e tudo mais. Eu acho que é muito legal esse posicionamento que você trouxe. E se a gente pensar, né, que essa exponencialidade toda que tem a IA, talvez aqui é um cenário até muito longo, mas como é que você vê assim daqui a 5 anos, por exemplo, que é a IA, ou daqui a 10 anos, não sei, como que você pensa que pode estar aí a situação das empresas, da IA, desse envolvimento nosso com ela? Então, acho que a gente vai ganhar muita maturidade e que vai estar em todas as empresas, igual aconteceu com a internet. Hoje a gente nem fala mais. Ninguém aqui perguntou se a gente estava online ou offline, igual a gente perguntava, né, um tempo atrás. Então a IA vai ser integrada, a gente não vai falar mais, vai ser parte daquele pool de tecnologia que a gente vai ter que lidar. E a gente vai estar trabalhando com ela de uma forma muito natural já essa co-inteligência que o Ethan Mollick fala lá no livro dele, vai estar acontecendo de fato. Ela vai estar dentro dos processos, assim como os softwares hoje estão dentro dos nossos processos. Você vai fazer um Pix para o Gustavo, você vai entrar no aplicativo, vai mandar, você não fala, você nem percebe que você entrou num software. E a IA vai ser assim, da mesma Talvez forma. vai integrar muita coisa também, né? Vai integrar muita coisa, vai mudar a forma que a gente trabalha, vai automatizar o que dá para ser automatizado. E que, se você for refletir bem, se ela está conseguindo automatizar, então não era uma tarefa propriamente humana aquilo mesmo. É de robô mesmo, deixa automatizar. E a gente vai estar fazendo o que de fato é humano, que é exercitando a criatividade real nossa, fazendo pensamento crítico sobre os outputs da IA, construindo cultura, construindo relacionamento, fazendo funções que têm a ver com o que de fato a gente pode entregar de melhor, né? E Brasil, né, nessa história? Normalmente, o nosso país ele vem ali na sequência das grandes novidades, né, em termos de velocidade. Só que a IA é muito rápida, né? Eu acho que a coisa mais rápida que a nossa geração já viu acontecer, mais do que a internet, é essa evolução tecnológica proveniente da IA. Você acha que o Brasil ele está distante, exemplo, né, clássico, dos Estados Unidos ou de países mais evoluídos em termos de tecnologia? Você acha que essa distância ela vai continuar existindo ou a tendência é isso se encontrar rapidamente? Para o empreendedor, né? E aí uma segunda pergunta. Você vê espaço para que se empreenda com IA no Brasil? Ainda tem oceano azul ou esse oceano já não está mais tão azul? Muito boa a sua pergunta. Em relação à primeira, assim, em que ponto assim, o Brasil está nessa história, né? Claro que a gente está atrás, né? Estados Unidos e China. Se você pegar a história da China, cara, que é muito bem contada nesse livro do Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial, eles investiram muito pesado na educação, na construção de mecanismos de investimento em startups. Eles perderam muita grana fazendo isso e investiram mais no que deu certo. Então, eles tiveram uma jornada ali de muito investimento e muita sintonia de vários atores do ecossistema para construir uma realidade hoje que é uma realidade estado da arte, né? Lá também tem uma característica diferente do Vale do Silício, que um empreendedor não tem vergonha de copiar a coisa de outro empreendedor, uma ideia, eles copiam até a cor, copiam a identidade visual. Então, um ambiente competitivo pesado, difícil de vencer. Então eles foram construindo isso e hoje eles têm um cenário ali, empreendedores muito bons, um alinhamento de investimento. O Brasil não tem isso. Então, o Brasil não tem esse alinhamento, não tem esse investimento todo, não tem uma política pública tão sólida quanto países como China e Estados Unidos. Então a gente está atrás, com certeza. Tem algumas coisas legais aqui no Brasil, claro, e tal, a gente dá um jeito, né? Tem modelos de LLM sendo feitos, tem coisas aqui. O que é interessante observar? A inteligência artificial está numa etapa de implementação. Então, a característica nossa de empreender, de gostar de empreender, de ser criativo, de fazer acontecer,
ela é legal para esse momento, porque como tem os modelos, os LLMs, eles estão disponíveis, né, as ferramentas também, é possível de se criar vários modelos de negócio utilizando o que já está construído, montando esse Lego, essas peças. Então, já começando a responder a segunda pergunta, quando você me pergunta, cara, é possível ainda empreender com IA? Cara, eu acho que assim, é impossível empreender sem IA. Eu acho que a resposta é essa, que é tão difícil empreender, cara. Se você me virasse hoje, eu empreendo, né, Aimana, e falasse que eu teria que tirar a IA, eu acho que eu não alcançaria os resultados que eu alcanço hoje. E se eu for competir com alguém que não vai estar usando IA, é até injusto. Então, eu não acho que tem espaço para empreender sem IA. Eu acho que já é o contrário. Então, agora o espaço está criado para empreender com IA. Como que você vai encaixar? Se vai ser só dentro do seu processo, se vai ser na entrega de valor para o seu cliente, ainda é uma análise a ser feita, mas eu acho que sua pergunta até foi mais nessa direção, né? É possível empreender com IA, né? Sendo o core do seu negócio, ou construir uma solução. Uhum. É possível, está cheio de solução. Tem várias ferramentas que ficaram milionárias, algumas até bilionárias, que utilizam os modelos de IA feito pela OpenAI, feito pela Anthropic. Então, essa oportunidade está aqui no Brasil também. A gente tem casos aqui legais, tem o pessoal da Voa Health que conseguiu um investimento legal, que trabalha na área da saúde, ajudando os médicos a tomar notas nessa relação com o paciente, para o médico ficar mais focado no paciente, e a IA vai fazendo essa parte mais operacional do registro da consulta. E é uma empresa daqui e conseguiu um investimento relevante, se não me engano, acho que foi 11 milhões de reais ou 17 milhões de reais, alguma coisa assim. Então tem muita oportunidade, mas ainda tem um risco muito grande de se fazer agora um produto. Esse risco diminuiu um pouco, porque ficou um cenário um pouco mais fácil de ler do que no início, mas ainda é um risco alto. Qual que é o risco? Vai sair uma solução que mata a sua, sabe? Esse é um cenário ainda em construção. Então, dependendo do que você for construir, se tiver no roadmap da OpenAI, a sua solução vai sair do mercado. Você reza para ser comprado por ela. E tem alguma, acho que ela comprou a Windsurf lá, uma que faz código. Essa Windsurf ou outras que fazem código estão correndo um risco enorme, porque essas empresas estão de olho nisso, mas ainda tem casos dela comprarem outras porque fez alguma coisa diferente que ela quer para si, ou quer o time, né? Interessante. Essa questão de tecnologia, dentro dessa questão que eu perguntei do que você vê no futuro, é importante, principalmente com essa turma de tecnologia, mas acho que todas as áreas, mas principalmente nessa, que você não fique sentado achando que seu produto é lindo, maravilhoso e ninguém vai te alcançar. A gente brinca, não vai ser nova Kodak, né? Você não vai ficar ali esperando, ou se a nova Nokia ali, que enquanto os outros estão vindo, você está achando que está tudo certo, que ninguém vai te alcançar ali. Então é muito importante. Isso é muito importante, porque o cara que não está se mexendo, ele já está atrasado, cara. Então, assim, vai vir forte, não tem jeito. A gente está vendo aí o impacto, é muito fácil de ver, cara. Vai lá, digita lá o que você quiser, pergunta o que você quiser no ChatGPT lá, que você vai ver o que ele é capaz de responder. Como é que isso não vai transformar o seu negócio, cara? Vai transformar tudo. Um caso concreto, né? Um exemplo aqui interessante. Estamos atendendo um cliente aí do setor imobiliário, construção civil, com um problema complexo juridicamente, envolvendo o Ministério Público, etc. Quando ele nos procurou e nos contratou, logo na sequência ali do acerto comercial, eu recebi 2 PDFs, cada um ali com umas 15 páginas mais ou menos. O cliente falou, o caso é esse, essa é a minha opinião, o direcionamento que eu penso, que a minha IA me entregou. Já chegou desse jeito. Aí fui ver, estava super coerente. Já fazia todo sentido que estava lá. Empoderado, né? E aí eu fiquei pensando, se não tivéssemos gosto e não soubéssemos, né, mexer com a ferramenta, aquilo para mim ia ser meu Deus do céu. Mas felizmente, né, e aqui é importante você que está escutando esse podcast entender que a MMF usa, acredita e usa de forma inteligente. A gente faz um esforço hoje de entendimento de processos, de implementação das ferramentas de IA que se adequam ao nosso negócio, e a gente vai continuar investindo nisso pesadamente, para que a gente consiga alavancar, entregar um trabalho de uma qualidade maior e saber lidar com esse tipo de situação, que me parece que vai ser cada dia mais comum. Quem não inova e não pensa em tecnologia vai ficar para trás, com certeza. E eu queria que você falasse da Aimana. Você mencionou aí, né, do seu negócio. Conta aí o que ela faz e... Bom, legal. A Aimana, ela ajuda as empresas nessa jornada de se tornar uma empresa que conseguiu implementar a inteligência artificial naqueles 3 pilares que a gente falou. Então, eu quero colocar a inteligência artificial. Normalmente as demandas chegam para a gente assim, eu quero treinar a liderança,
eu tenho uma oportunidade de automação em processo. E aí a gente ajuda essa pessoa a entender essa oportunidade e atacar ela com alguma solução. A gente tem solução para os três pilares, né? Na parte de pessoas, a gente tem treinamentos, tem um hub digital de conhecimento em IA também, com cursos, com jornadas e trilhas, e alguns diagnósticos que ela consegue fazer da própria empresa dela usando esse hub. A gente tem na parte de processo time de desenvolvedores para poder automatizar e aumentar o processo, fazer automações e uso de IA em processo. E na parte de produto, time de produto. A gente tem também desenvolvedores que a gente monta times multidisciplinares que vão construir produtos com interface, usando designers, desenvolvedores, engenheiros de IA, para poder fazer produtos que também contam com IA no centro. Ou seja, a gente é uma empresa que tem um produto digital que é na área educacional e de entendimento do negócio, de gestão, governança, do que é a jornada AI First, né? Então a gente ajuda ele a fazer essa governança com esse produto, e tem serviços que a gente oferece para ele na área de educação, workshops, masterclasses, bootcamps customizados. Na área de processo, você pode automatizar ou aumentar e entender também qual o processo melhor para fazer isso dentro da sua empresa. E na área de produtos, se você já tem um produto digital, já é uma empresa de tecnologia, a gente pode transformar esse produto num produto AI First, ou criar um novo produto, uma oportunidade de mercado que está batendo na sua porta, que você está percebendo e quer ser protagonista nessa história. Excelente. Mais um link, né? Para a gente bacana. deixar aí na hora de subir o podcast. Quem ficou na dúvida como fazer, já sabe onde bater na porta, né? É isso aí. Bate lá que a gente vai conseguir ajudar com qualidade e profissionalismo. Legal. A gente está chegando aqui no fim. Eu já quero te agradecer, né? Obrigado por você ter disponibilizado seu tempo. Para a gente, né? É muito legal poder conversar com quem é amigo, né? E um tema desse para o advogado ainda é mais desafiante, né? O advogado normalmente ele é um pouco quadrado, né? Isso está mudando, claro, mas é desafiante quando a gente é colocado numa mesa com um especialista num tema que hoje está bombando aí na área de tecnologia e inovação. Vamos continuar esse papo. Acho que é um assunto que a gente conseguiria ficar aqui horas e horas. E vou te passar aqui para você. Uns 10 podcasts. Te passar para você poder despedir também, mas já quero deixar, né, na sequência que você vai despedir do público, pedir para você olhar para aquela câmera e dar aquele recado final para o empresário, né? O público que vê esse podcast, na sua grande maioria, são empresários e empreendedores. Então você vai olhar para lá e falar, olha, é isso para você que está olhando para a IA. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Não, primeiro agradecer, né, Luiz, assim, pela sua generosidade, sua disposição, vir aqui conversar conosco, abrir um pouquinho do seu conhecimento, das suas informações para o nosso público. É muito bacana, a gente gosta sempre de difundir a informação, né? Porque um mercado que todo mundo tem acesso à informação, que todo mundo tem acesso a novas tendências e novas tecnologias, é bom para todo mundo, né? Então que o mercado seja pujante. Então te agradecer a presença, esperamos aqui ter outras vezes aqui com você, fazendo outros podcasts sobre o tema, que é um tema muito enriquecedor. Eu tenho certeza que a gente tem muito mais assunto aqui para tratar sobre isso. Então eu gostaria de ouvir sua mensagem final para os nossos ouvintes e espectadores. Tranquilo. Bom, eu queria agradecer muito vocês, né, pelo convite. Para mim é um prazer. Sou amigo do Gustavo há muitos anos, né? E por incrível que pareça, eu conheci ele dentro de uma sala de um curso de Direito, que eu fiz também Direito, mas não segui essa carreira, segui outra carreira na área de tecnologia. E acho legal essa união, mostra o movimento, se a gente for analisar, mostra um movimento interessante, que é quando que eu imaginaria que ia ter interface de novo com o Gustavo, né? Se ele fez Direito e eu fui para a área de tecnologia. Então é um momento que o próprio fato de a gente estar numa mesma mesa discutindo esse tema mostra que a sociedade está se organizando de uma maneira diferente em relação à IA, as áreas que eram distantes da tecnologia estão se aproximando para poder colocar isso como um valor, como uma entrega dentro do negócio. E o meu recado que eu queria dizer para você, empreendedor, é que comece agora, comece o mais rápido possível, utilize as fontes que a gente deixou aqui nos links para poder aprender um pouco mais sobre IA. Comece aprendendo, porque você vai desenvolver um senso crítico, vai fazer escolhas melhores, vai conseguir analisar a sua empresa por dentro e vai entender qual que é a oportunidade certa para investir tempo, dinheiro, pessoas e colher resultados da IA. A gente não quer que você fique aí encantado com as luzes coloridas do Instagram dos influenciadores de IA e deixe de gerar negócio e deixe de gerar valor para o seu negócio com a inteligência artificial.
Então, entenda com profundidade para fazer melhores escolhas e colher resultados com a inteligência artificial e fazer parte daquela exceção ainda das pessoas que trabalham de uma maneira madura com a inteligência artificial, que já entenderam que é trabalho, que não tem mágica, mas que vai construir, sem dúvida, um lugar muito especial nesse novo cenário competitivo. Beleza? Boa. Show de bola. Obrigado, até a próxima.